E se a declaração do imposto de renda pudesse, de alguma forma, ajudar a limpar o país? Parece uma ideia distante, né? Mas no Brasil, uma lei super inovadora tornou isso uma realidade. Hoje a gente vai mergulhar na Lei de Incentivo à Reciclagem e entender como ela quer transformar o futuro ambiental do país. A gente está falando da Lei 14.260, que nasceu lá em 2021. E olha, ela não é só mais uma regra no papel, não. É uma tentativa bem ousada de usar o poder financeiro das pessoas e das empresas para dar um gás em toda a cadeia de reciclagem. A resposta está num mecanismo de incentivo fiscal muito inteligente. A lei basicamente permite que uma parte do imposto que já seria pago ao governo seja, na verdade, direcionada para projetos de reciclagem que foram aprovados. É como transformar uma obrigação que todo mundo tem em uma ação ambiental direta. Para a gente entender bem essa lei, vamos passar por alguns pontos. A história dela, como o incentivo fiscal funciona na prática, quem realmente se beneficia, quem fiscaliza tudo isso e, claro, o que a gente pode esperar para o futuro. Vamos lá. Certo. Então, qual é a grande sacada por trás dessa lei? Qual é o objetivo principal dela? Em resumo, a lei criou uma ponte. Pensa assim. De um lado, a gente tem cidadãos e empresas que precisam pagar impostos. Do outro, projetos de reciclagem que muitas vezes precisam muito de grana para funcionar. O que a lei faz é usar o sistema de impostos para conectar esses dois lados, direcionando o dinheiro privado para resolver um problema que é de todo mundo. Agora, uma parte muito interessante dessa história é que o coração da lei, a parte mais importante dela, quase não saiu do papel. Essa linha do tempo mostra que a jornada foi uma verdadeira montanha-russa. Em dezembro de 2021, a lei foi sancionada, mas os artigos que criavam os incentivos foram vetados. Parecia que a lei tinha perdido toda a sua força. Mas aí, em agosto de 2022, o Congresso entrou em cena, derrubou os vetos e trouxe a lei de volta à vida, completa. E esse foi o ponto da virada. Os artigos que permitiam as deduções de impostos que tinham sido cortados foram restaurados. E isso não foi só um detalhe técnico, não. Foi o que deu o verdadeiro poder para a lei, transformando ela de uma simples declaração de intenções numa ferramenta prática e superpoderosa. Então, agora que a lei está valendo com força total, como é que esse incentivo funciona na prática para quem paga impostos? Para pessoas físicas, o mecanismo é bem interessante. É possível deduzir até 6% do imposto de renda devido. Ou seja, uma parte do dinheiro que já iria para o governo de qualquer jeito pode ser investida diretamente numa causa ambiental. Já para as empresas que são tributadas pelo lucro real, o limite é de 1%. O percentual é menor, mas o volume de dinheiro que as grandes empresas movimentam pode significar um investimento gigantesco para o setor de reciclagem. O processo foi pensado para ser bem direto. Primeiro, o contribuinte escolhe um projeto que já foi aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente. Depois, faz a doação direto para o projeto. E aí, na hora de fazer a declaração de imposto, é só deduzir o valor, claro, respeitando os limites. A ideia é ser simples para incentivar a participação. Certo, mas e essa grana vai para onde exatamente? Vamos dar uma olhada nos tipos de projetos que podem receber esse financiamento. E aqui a gente vê o tamanho do alcance da lei. O dinheiro não vai só para uma área, ele irriga toda a estrutura da reciclagem. A gente está falando desde comprar caminhões e equipamentos até treinar pessoas e investir em pesquisa de novas tecnologias. É um apoio que vai de ponta a ponta na cadeia. Mas talvez o ponto com maior impacto social seja este: o foco em fortalecer a participação dos catadores. Eles são, de fato, a base da reciclagem no Brasil. E a lei reconhece esse papel fundamental, buscando dar mais estrutura e dignidade para o trabalho das cooperativas e associações. Isso é muito importante. Bom, para um sistema desses funcionar, precisa ter organização e fiscalização, certo? A lei pensou nisso e criou uma estrutura bem clara. A governança tem dois pilares. De um lado, os fundos Pró-Recicle, que funcionam como uma espécie de conta bancária para onde vai o dinheiro das doações. E do outro lado, a gente tem a CNIR, uma comissão nacional que é tipo o cérebro da operação. Ela define as regras, aprova os projetos e garante que tudo corra bem. E quem faz parte dessa comissão? A ideia foi justamente colocar todo mundo que entende do assunto na mesma mesa. Tem gente do governo, da indústria, da academia e, o que é crucial, da sociedade civil. Essa diversidade toda ajuda a garantir que as decisões sejam mais equilibradas. Ok, a gente já viu como a lei surgiu, como ela funciona. Agora vamos dar um passo para trás e tentar enxergar o potencial disso tudo. O grande objetivo aqui é criar um ciclo virtuoso. O incentivo fiscal atrai o investimento privado.
Esse investimento fortalece e profissionaliza a reciclagem. E uma indústria mais forte gera mais empregos, mais inovação e, claro, um impacto ambiental super positivo. É um sistema que se autoalimenta. No fim das contas, a lei colocou as ferramentas na mesa. Ela oferece o mecanismo, a estrutura, o incentivo. Mas o sucesso dessa história toda vai depender do engajamento de todo mundo: governo, empresas, cidadãos. A grande questão que fica no ar é: será que o Brasil vai agarrar essa oportunidade para construir um futuro mais sustentável?